Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E antes de ouvirmos a mensagem, lembro que o meu livro, o sexto livro, Deus o Impossível, está à venda por R$50. Quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo Facebook, ou nos comentários do YouTube, ou pelo WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, ok? E hoje a mensagem que vamos ouvir está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 24 a 26, que diz assim, vamos ler? Quando o espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita, voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu sou tão feliz com Deus, mas tão feliz, porque Deus é tão cuidadoso, tão zeloso. Aqui Jesus Cristo falando, Jesus é tão zeloso conosco, tão cuidadoso, que Ele nos exorta, Ele nos ensina, Ele nos previne, Ele nos ensina a viver aqui. E aqui no capítulo 11 do livro de Lucas, versículo 24 a 26, Deus está nos prevenindo, Deus está nos exortando, Deus está nos avisando. Aqui Jesus fala, né? Então Jesus está falando do espírito maligno. O espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita, voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui Jesus está falando para as pessoas que um dia entregaram a vida para Jesus, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, se dispuseram a obedecer a palavra de Deus, tomaram a palavra de Deus como verdade, como regra de fé, passaram a seguir os passos de Jesus rumo à vida eterna, rumo à salvação, rumo ao nosso Deus trino, poderoso, fiel, justo, misericordioso. E aquelas pessoas que um dia tiveram esse encontro real com Jesus Cristo, mas que se afastaram para ir para religiões, se afastaram pelos prazeres do mundo, se afastaram porque alguém magoou, se afastou porque alguém discordou de alguma coisa, se afastaram porque foram humilhados, porque foram maltratados, não importa por quê, não importa. Jesus está falando das pessoas que um dia tiveram encontro real com Ele, seguiram seus passos e que se afastaram, pouco a pouco foram se afastando. E hoje acha que está tudo bem. Acha que estão vivendo bem. Eu creio em Jesus, eu não estou servindo, eu não estou seguindo, mas eu creio em Jesus. E Jesus está dizendo que a verdade não é assim. Porque antes de entregarmos a vida para Jesus, um espírito maligno agia em nossas vidas. Tinha ação em nós, e até através de nós. Tinha. E quando nós entregamos a vida para Jesus, esse espírito sai. Ele não pode mais agir, mas ele anda ao redor rugindo a quem possa tragar. É por isso que Jesus fala que assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Quer dizer, ele está ali por perto. Ele não se esqueceu da casa. E a casa aqui é a nossa vida. É como, por exemplo, um ladrão entra numa casa, a polícia chega e ele tem que sair. Não importa, ele vai sair. A polícia vai entrar. Pode demorar um pouco, mas ele vai sair. Quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, o mais valente chega. O Deus Trino, através do Espírito Santo, passa a habitar em nós passamos a ser um com Ele. E Satanás e seus demônios, espíritos malignos que habitavam, que agiam em nossas vidas, têm que parar de agir, têm que sair. Eles têm que se afastar de nós. Não podem mais ocupar a nossa vida. Porque agora ela está ocupada pelo mais valente, pelo Deus Todo-Poderoso que já o venceu lá na cruz. Então, vocês pensam que o diabo e seus demônios saem contentes de nossas vidas? Deixam de agir em nossas vidas contentes? Não, eles olham para nós e nos veem lavados com o sangue de Jesus, nos veem habitados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em nós, vê os nossos nomes escritos no livro da vida, nos vê como propriedade exclusiva do Senhor, Deus vivo e ressurreto, trino, poderoso, fiel, justo, misericordioso.
nos vê como menina dos olhos de Deus, herdeiros de Deus, Cordeiro de Jesus Cristo. Vê que junto de nós agora tem um guardião, um Deus vivo e ressurreto. Ele não sai feliz não, ele sai muito bravo. Assim como o ladrão sai quando a polícia o tira de uma casa. Sai. Só que ele fica ao redor. Ele fica ao redor, rugindo quem possa tragar, é o que a Bíblia fala. Então ele fica às espreitas. Ele sai, mas ele não esquece. Ele lembra daquela casa que ele habitou. Porque ele sai, o espírito sai de uma pessoa e passa por lugares áridos procurando refrigério. Ele sai e começa a procurar um refrigério. Outro lugar para ele estar, outra vida para ele estar. Mas não acha. E ele não esquece. Ele volta e fala assim, bom, eu saí daquela vida lá, eu parei de agir, porque Jesus entrou, ele não vai falar o nome de Jesus, é claro. Mas eu vou dar uma passadinha lá. E a Bíblia fala que o diabo anda ao redor, rugindo a quem possa tragar. Então ele está sempre de espreita, ele sabe. O diabo sabe quando nós estamos bem próximos de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, buscando mais e mais a Deus, dedicando o nosso tempo, dedicando a nossa vida a Deus, crendo de todo o coração na palavra de Deus, buscando estar na palavra de Deus, mas também ele sabe, ele age nos lugares celestiais. Quando estamos nos afastando de Deus, nos esfriando, deixando de seguir os passos de Jesus, nos entregando mais ao mundo, nos entregando mais à vontade, às vezes até inconscientemente, à vontade de Satanás, dando lugar para a carne, dando lugar para a ira, dando lugar para o ódio, dando lugar para a inveja, dando lugar para a maledicência, enfim, deixamos os atributos de Satanás estarem em nós. Nos entregamos ao mundo, aos prazeres do mundo e vamos nos afastando de Deus. Aquilo que era importante, aquela palavra que era verdade para nós, hoje já não é tanto. Não é bem assim, não é bem assim, sabe? Deus entende e nós vamos arrumando desculpa e vamos nos afastando de Deus. Já não oramos como orávamos, já não lemos a Bíblia como líamos, já não damos tempo para estar na presença de Deus, tiramos tempo para estar na presença de Deus como tirávamos. E o diabo vem, já não vamos mais à casa de oração, e o diabo vê a gente se esfriando, a gente se afastando, e nós estamos falando, não, eu não faço mais isso, mas eu continuo crendo em Jesus, eu estou firme. Não, já não estamos sendo usados mais por Deus como a gente era, porque nós estamos afastados, nós estamos esfriando, nós estamos nos afastando do Deus Trino, nós estamos nos afastando da palavra de Deus, nós estamos caminhando por nossa própria consciência, da forma que nós queremos, não estamos tendo mais a regra de Deus, a palavra de Deus como uma regra verdadeira, como algo que deve nortear nossas vidas. O diabo percebe isso, então ele volta. Só que ele não volta sozinho. Jesus diz que ele volta com outros espíritos piores do que ele. Quando nós vamos comprar uma casa, quando nós vamos alugar uma casa, primeiro vai ou vai o casal, olha, gosta, e aí traz toda a família para viver ali, para habitar ali. Vai fixar residência ali. É assim. O espírito maligno que habitava naquela pessoa antes dela entregar a vida para Jesus, porque quando ela entrega o Espírito Santo de Deus entra, e quando o Espírito Santo de Deus entra, ele começa a limpar a casa, ele começa a mudar, ele começa a tirar, nos limpar de dentro para fora, tirar de nós aquilo que não agrada a Deus, aquilo que vai nos fazer mal lá na frente, aquilo que vai nos levar para uma prática do pecado, que vai nos levar para uma separação de Deus. E ele vai organizando, limpando a nossa casa, limpando a nossa vida, organizando, nos conduzindo. E aí aquele espírito maligno que já habitava naquela vida, ele vem e olha a casa tudo arrumada, aconchegante, e fala, eu preciso entrar aqui, aqui é meu lugar, eu vou voltar. Só que ele vem e vê a casa toda arrumadinha, mas ele vê também a casa vazia, o guardião não está mais lá. Porque Jesus não nos abandona, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, mas nós abandonamos a Jesus. E Jesus não nos força a segui-lo, não nos força a estar em comunhão com o Espírito Santo, não nos força a ter a palavra de Deus como verdade, não nos força a sermos obedientes à palavra de Deus. Então, quando nós queremos que ele saia, ele sai. Quando nós nos afastamos dele, ele se afasta. É isso que Jesus fala. Aquele que se envergonhar de mim, me envergonharei dele diante do Pai. Então a gente não quer mais saber. Jesus não nos força a tê-lo em nossas vidas.
Jesus não nos força a termos o Espírito Santo em nós, a darmos liberdade ao Espírito Santo, a amarmos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não nos força. Então, se nós nos afastamos. Ele não vai ficar em nossas vidas à força. É por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele diz, estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, ouvir minha voz, entrarei e cearei com ele. Então ele está batendo a porta, se nós abrirmos ele vai entrar, se não abrirmos ele não vai forçar. Então arrumou a casa, está tudo direitinho, está nos conduzindo, nos limpando de dentro para fora, nos abençoando, nos protegendo, e o diabo volta e vê, não, vê as nossas práticas, vê os nossos atos, vê o que estamos fazendo, para onde estamos levando nossas vidas, o abismo que estamos frequentando, que estamos caminhando, o abismo para o qual estamos indo, e vê que nós já estamos fracos na fé, afastados de Deus. E ele fala, bom, é uma oportunidade. O diabo fica à espreita, o diabo fica ao redor procurando uma oportunidade. E quando ele vê que o guardião não está mais lá, porque nós o tiramos de lá, da nossa vida, da nossa casa, ele entra. Ele fala, vou voltar, é uma oportunidade, é aqui que eu vou mesmo. E volta. Só que não volta sozinho. Ele volta com outros espíritos piores do que ele. Então, se nós formos verificar a nossa vida antes de Jesus e a vida agora que temos com Jesus, nós vamos ver uma diferença muito grande. Realmente vamos ver esse adorno à casa, essa casa limpa, ordenada. Mas se nós nos afastamos de Jesus, aquilo que vivenciamos antes de entregar a vida a Jesus, a ação de Satanás e seus demônios em nossas vidas antes de entregarmos a vida para Jesus, será muito pior agora. Porque se antes tinha 2 espíritos malignos, agora vem 5, 10. Se antes tinha um, vem muitos outros. Porque eles não voltam sozinhos, trazem espíritos piores do que ele. E se o tanto que Deus nos ama, o diabo nos odeia. Se Deus quer organizar a nossa vida, se Deus quer cuidar de nós, se Deus quer nos proteger, o diabo quer nos destruir. O diabo quer nos entristecer, o diabo quer roubar a nossa alma. Se Deus quer preservar a nossa alma, preservar a nossa vida, nos dar a vida eterna, o diabo quer roubar a nossa alma, o diabo quer destruir o nosso corpo, o diabo quer nos levar para o lago de fogo. E o diabo quer trazer tormentas, o tanto que Deus quer nos dar paz nesse mundo, enquanto estivermos aqui e na vida eterna, eternamente, o diabo quer nos destruir, tirar a nossa paz, nos trazer tormentas. O diabo e seus demônios, espíritos malignos, que estão à ordem de Satanás e seus demônios, e voltam com demônios piores do que eles, espíritos malignos piores do que eles. Então a vida daquela pessoa, a situação final, será pior do que a primeira. É isso que Jesus está falando para você, que um dia seguiu os passos de Jesus e hoje está afastado. A sua vida era ruim antes de você entregar a vida para Jesus? Você lembra o que Jesus fez por você? Por que você se afastou? Eu me afastei porque me magoaram. Eu me afastei porque fui humilhado. Eu me afastei porque vi os irmãos agindo assim. Vi o pastor, vi o presbítero, vi a pastora, vi a irmã. Eu me afastei porque eu não tenho liberdade, eu preciso de liberdade, eu preciso ter prazer. Eu não quero viver preso, eu quero ser livre. Então vai ser livre nas garras de Satanás. Porque ele não perde a oportunidade. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele anda ao redor rugindo a quem possa tragar. Ele está sempre de olho na nossa casa. Ele está sempre de olho na nossa vida para ver se tem uma oportunidade para ele. Você já viu aquele acho que é a adagem popular que fala que o diabo põe um pezinho ali, daqui a pouco ele está com o corpo todo dentro da casa? É assim. Ele está sempre de olho. Ele saiu, porque teve que sair, porque nós fizemos a opção de entregar nossa vida para Jesus, e Jesus veio. Ele não nos obriga, mas ele aceita o nosso convite. Ele quer habitar em nós, ele quer ser o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Pastor, o nosso Senhor, o Deus Trino Todo-Poderoso. Ele quer nos conduzir, Jesus quer nos conduzir ao Pai, o Espírito Santo quer habitar em nós, quer nos ajudar a viver aqui enquanto aqui estivermos, mas não nos força. Então, quando nós nos afastamos dele, ele sai, ele deixa. E o diabo vem com mais 7,
vem com mais 70, vem com outros espíritos malignos, piores do que ele. E se Jesus nos ama e nos ama, se o Deus Trino nos ama com toda a intensidade, de forma incondicional, um amor incondicional, o diabo nos odeia da mesma forma, com toda a intensidade, de forma incondicional. Jesus prepara para nós a vida eterna, a salvação, a coroa da vida. O diabo prepara para nós o sofrimento eterno, o fogo eterno, a tortura. Jesus nos ama, o diabo nos odeia. Então não brinque. Você já conheceu a verdade, conhecerá a verdade, ela vos libertará. Você já foi liberto. Por que que você volta à lama? Por que que você se afasta da verdade? Por que que você se esfria na fé? Por que que você se sente presa quando você verdadeiramente é livre? Por que você está abandonando a pessoa que mais te ama? Por que, não pessoa, porque Deus é Espírito, mas por que você está abandonando aquele que mais te ama? Aquele que deu a vida para você? É isso que nós temos que perguntar, aqueles que estão afastados de Jesus, tem que perguntar assim, por que estamos nos afastando? Porque o irmão fez isso, porque aquela igreja é errada, porque não sei o quê. Você vai servir a homens ou a Deus? Pergunta você. Não vai encontrar tudo certo em lugar nenhum, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas onde está o nosso foco? Em homens, no mundo, nos prazeres da vida, na carne, ou em Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, na palavra da verdade, que é a verdade, na vida eterna, na salvação. Qual é o seu foco? E lembre-se, não sou eu, é Jesus que disse, quando o Espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando o refrigério, mas não encontrando, então cogita, voltarei para a casa da onde eu saí. Então ele não esquece você, ele não nos esquece, ele volta para a casa de onde ele saiu. Assim que chega, encontra a casa varrida e olha, sim, porque quando entregamos a vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos limpando, ele vai nos ajudando, ele vai tirando isso, tirando aquilo que não agrada a ele, aquilo que vai nos trazer danos, ele vai nos fazendo a sua imagem e semelhança, para que nós possamos ficar a sua imagem e semelhança, da forma que nós devemos ser, para a qual ele nos criou. E aí o diabo, os espíritos malignos encontram isso. O que ele vai? Volta, com mais 7 espíritos, volta e traz a família toda. Ó, é legal, vamos lá, é legal, tem oportunidade, achei uma oportunidade, vamos aproveitar essa oportunidade. E ele vai aproveitar essa oportunidade. E aí ele entra e faz morada. Passam a viver ali. De quem você tem sido morada? Do Espírito Santo, de Jesus Cristo que morreu por você lá na cruz? Ou morada de espíritos malignos que vão destruir a sua vida e vai ficar pior do que era antes de você conhecer Jesus e ter se afastado dele? Hoje a mensagem é de Jesus para você que um dia conheceu o caminho do Senhor. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E hoje está afastado. Hoje se entregou aos prazeres do mundo, à suposta liberdade. Hoje a palavra de Deus já não é tão verdade. Hoje você tem vergonha de falar o nome de Jesus. Hoje você zomba de Jesus. A palavra é para você. De quem você tem sido morada? Do Espírito Santo, do Deus Trino? Ou de espíritos malignos que vivem para destruir você? Jesus é tão bom que nos previne que isso pode acontecer em nossas vidas. Vamos fechar as portas para Satanás. Não vamos dar nenhuma oportunidade para ele, para que quando ele voltar para olhar a casa, ele não só veja a nossa casa, a nossa vida em ordem, varrida, mas veja também que o Senhor Jesus, o Senhor Deus Trino, é o Senhor dessa casa, é o Senhor de nossas vidas, e nós estamos bem juntinho dele, e ele é o nosso guardião.
E Satanás, o máximo que ele poderá fazer, ele e seus demônios, é olhar, mas jamais cogitar em voltar a viver naquela vida, em nossas vidas. Jamais poderá cogitar entrar de novo nessa casa, que somos nós. Jamais poderá cogitar viver em nossas vidas, porque ela está muito bem ocupada pelo Deus vivo e ressurreto, trino, poderoso, fiel, justo, misericordioso, que já o venceu lá na cruz. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde, muita presença de Deus. Firme-se nos caminhos de Jesus. Firme-se seguindo os passos de Jesus. E Satanás não terá oportunidade em nossas vidas. Vamos nos firmar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.